Boa noite a você, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha neste momento ao vivo através do Facebook oficial. 11 horas e 17 minutos, nós estamos aqui na sala de imprensa do estádio do Maracanã. Vamos realizar a entrevista coletiva com o técnico Jorginho após o empate do Dourado diante do Flamengo 0-0 nesta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cuiabá somando mais um ponto importante na sua caminhada dentro da competição aí, contra o prognóstico de muitos que davam aí já o Cuiabá como derrotado antes mesmo do jogo começar. O Cuiabá foi valente e leva mais um ponto para casa. Começando aqui com perguntas similares, Jorginho, do Caio do site TME e do Fernando Soares, que é do Olho no Esporte. Primeiro está te parabenizando pelo resultado, pois jogando contra o Flamengo no Maracanã. Gostaria que você analisasse a partida de hoje, se a tática montada para a partida funcionou. Pode-se dizer que o Cuiabá soube sofrer e que teve uma atuação cirúrgica na partida de hoje? Boa noite. Boa noite a todos. Antes de qualquer consideração ou resposta em relação a essa pergunta, eu quero parabenizar ao meu xará Jorginho, que é nosso preparador físico, ao Rafinha, que é auxiliar de preparação física, ao nosso coordenador científico, que é o Altamiro, responsável por toda a área, não apenas de fisiologia, mas também da área de fisioterapia, junto com a parte médica, porque o nosso time está correndo muito. Segurar o Flamengo com toda a qualidade, com toda a condição que eles têm, um elenco assim, realmente assim, você vê que a gente montou um 4-4-2 no primeiro tempo, no segundo tempo a gente já entrou já num 5-4-1, mesmo assim os jogadores encontram espaço, mesmo assim eles conseguem quebrar a linha mais por fora, que a gente fechou muito por dentro, mas pela qualidade individual de cada atleta, eles ainda conseguiram, em alguns momentos, algumas finalizações que a gente teve que interceptar. Então, foi realmente assim um jogo planejado. A gente sabia, né, que o Flamengo tem todo esse potencial, tem uma versatilidade em termos de posicionamento, os caras giram o tempo todo, não ficam parados, uma infiltração constante de dentro para fora, de fora para dentro, e a gente conseguiu ser muito eficiente na nossa proposta. O que nos atrapalhou para a gente não sair com tanta eficiência numa transição ofensiva, num contra-ataque, foi justamente que a gente gostaria de ter entrado de uma forma diferente. Como a gente não tem o Max, a gente não tem o Iesus, eu tive que trazer, pelo Felipe ter feito um grande jogo no jogo passado, entrado muito bem, a gente acabou entrando com o Felipe de lado, né, fazendo um extremo pelo lado esquerdo, e o Cleison por dentro. A gente sabe que o Cleison é um dos nossos jogadores mais criativos, principalmente por fora, mas a gente não tinha esse jogador criativo, um jogador que sabe jogar de costa. O Gava tem uma dificuldade maior de jogar de costa, é um jogador que é o segundo volante, ou o primeiro volante, ou no caso como a gente joga no Losango, com 3 volantes, né, esses 2 de lado passam a ser meia, então facilita muito ele jogando vindo de trás. Se ele tem que jogar de costa para o adversário, é muito difícil para ele. Então eu creio que por causa disso, porque se a gente entrasse, tivesse o Felipe no banco, Cafu no banco, e a gente, como fez realmente o Flamengo se cansar, a gente no segundo tempo entraria com muita força de velocidade numa transição ofensiva muito forte, e a gente acabou tendo também que substituir, acabou que a gente não fez um grande primeiro tempo com muita dificuldade, e a gente teve que fazer algumas mudanças, entrando com o Elton, entrando com o Felipe, mudando com o Gava, fazendo realmente um meia, mas também fazendo um volante em alguns momentos, já que o Camilo estava jogando como extrema. Então, eu acho que foi um jogo importante para que a gente entenda, esse é o nosso campeonato, as pessoas precisam entender. Eu sei que o adversário queria que a gente jogasse um pouquinho mais, que a gente ficasse um pouquinho mais exposto, mas era justamente o que a gente não poderia dar para esse time do Flamengo, que é muito veloz. Mais agora 2 perguntas similares do Marcelo Cruz da Rádio Alternativa de Várzea Grande e do Douglas do RD News. Muito se falava em 3-4-0 hoje. Taticamente, hoje foi o melhor jogo do Cuiabá. Essa foi a proposta do jogo e o que esse ponto conquistado fora de casa representa no objetivo? Não, eu digo que o melhor jogo taticamente do Cuiabá foi o jogo do Palmeiras, porque nós montamos exatamente o que nós montamos contra o Flamengo, mas a gente conseguiu fazer essa transição em velocidade.
né, e conseguimos matar o jogo, mas principalmente porque nós conseguimos fazer um gol logo no primeiro tempo e fizemos o segundo gol com o William no finalzinho. Então, foi realmente um jogo muito aplicado, a equipe taticamente estava muito bem aplicada. Quando a gente fez a linha de 5, facilitou bastante para os meus laterais já encaixarem no último homem deles, na nossa última linha. Então, a equipe se doou o máximo, a gente não deixou com que eles entrassem muito por dentro, ficaram apenas cruzando bola na área, mas a gente é muito forte, mesmo botando o Gustavo ali, eles não conseguiram de forma nenhuma ser eficientes, porque nossa equipe é muito forte na bola aérea. Pergunta agora do Liberati Rádio Web Trim Trim. Gostaria de saber da sua intenção em colocar o Marlon e se funcionou essa estratégia. Funcionou, pena que ele tomou um cartão logo. O Marlon é um jogador muito veloz, um jogador forte na bola aérea. Como eles colocaram depois 2 atacantes, mesmo sendo de lado, 2 jogadores altos, a gente dificultou bastante para eles, até mesmo, como eu falei, Gustavo Henrique entrando, ele é um cara muito alto, então a gente tinha 3-3 basicamente ali, eles colocaram o Gustavo Henrique como um atacante também, então foi muito eficiente a entrada do Marlon, pena que ele tomou o terceiro, ele está fora do próximo jogo. Perguntas similares agora do Carlito Júnior do Futebol Diferente, do Wesley Santiago do Olhar Direto. Poucas equipes conseguiram tirar pontos do Flamengo, especialmente jogando no Maracanã. Tamanha aplicação da equipe na marcação mostra o quanto a equipe está unida e focada em conquistar o objetivo e permanecer na Série A, e esse resultado demonstra para o Dourado na sequência do campeonato. Exatamente isso. O comprometimento de todos é grande. Jogador como o Cleison tem que pisar na nossa área defensiva. E ter que marcar não é fácil, uma infiltração do Arão, infiltração de vários jogadores que caíam por aquele lado, então isso é uma entrega total, pensando no objetivo maior, porque o Cleison é um meio atacante, o Cleison é um extremo, o Cleison é um cara normalmente para atacar, mas diante das dificuldades que nós enfrentamos, porque enfrentamos, para mim, uma das melhores equipes do campeonato, finalista aí da Libertadores, tem tudo também para disputar a Copa do Brasil, a final. Então, enfrentamos realmente um dos melhores clubes do futebol brasileiro, com um elenco recheado de possibilidades, né? De forma nenhuma, né? Eu estou muito feliz com o nosso trabalho, mas se eu tivesse algumas pecinhas ali na nossa equipe em termos de velocidade para o segundo tempo que o Flamengo tem, talvez a gente tivesse uma possibilidade até de um resultado melhor. E faltou justamente que a gente já estava sem o Felipe, entrou o Cafu e eu queria mais velocidade no ataque nessa transição. Mas no banco a gente tinha jogadores com uma característica bem diferente dessa de velocidade. Perguntas também similares, João Amaral do Sport News Mundos e do André Cavalcante da TV Centro-América. Foi possível ver o Cuiabá com muitos defensores, parando os ataques do rival, mas trabalhando a bola quando tinha posse e tentando sair em contra-ataques. Sendo assim, quero saber de você qual foi a estratégia para hoje e qual é a avaliação desse empate fora de casa. Ou era necessário criar um pouco mais nos contra-ataques, Jorginho? Era necessário, principalmente quando na última fase a gente não foi eficaz, não foi eficiente, a gente pouco chutou a gol. Tivemos algumas oportunidades ali de bola cruzada na área, né? Mas a gente não foi realmente eficiente nessa situação. Em outros jogos, como eu falei, mas que a gente muda normalmente. A gente tem, né, o Cafu que estava jogando inclusive como titular e já entrava com o Felipe, um jogador também de velocidade. Então, são jogadores que dão uma dinâmica diferente à equipe. A gente sai de um 4-4-2 no Losango para um 4-2-3-1 com muita força e ao mesmo tempo com muita marcação, a marcação muito forte. E nesse jogo a gente não teve essa possibilidade. O Cleison já estava exausto, se desdobrando na parte defensiva e faltou realmente essa ligação, que normalmente é esse homem que faz essa ligação, mas faltou um pouquinho, não digo de perna, porque a nossa equipe está muito bem fisicamente, mas faltou uma qualidade final, naquele toque final, provavelmente também por causa do cansaço. Pergunta do Jonatas Gabetel do Globo Esporte: como foi duelar taticamente com o Renato Gaúcho, seu amigo e companheiro de longa data? Vocês chegaram a conversar depois do jogo e se conversaram, como foi o papo? Não, o papo ali é dando os parabéns, ele para mim, eu para ele também, um trabalho maravilhoso que ele está fazendo, já vinha fazendo isso no Grêmio, campeão, multicampeão lá. Eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso aqui no Flamengo, mas eu falei, hoje não.
Hoje você vai enfrentar o Jorginho, que jogava contigo na lateral, que marcava muito, era forte, era organizado, então não tem moleza, né? E ele sabia disso, ele mesmo falou que ia enfrentar aí uma carne de pescoço, né? E foi literalmente, fica difícil de encontrar uma carninha, porque a nossa equipe é extremamente aplicada, como eu falei mais uma vez, né, repetindo, está muito bem fisicamente pelo trabalho, excelente trabalho desses grandes profissionais que nós temos aqui. Perguntas similares do Vitor Arias da Rádio Conte e do Abdala Zarur do site Veja Bem MT. O Cuiabá sofreu 90 minutos de pressão e por isso temos que parabenizar todo o time. Jorginho Dourado trocou poucos passes. Faltou o quê para ter mais controle de bola? O Cuiabá teve menos posse de bola. O que fazer para que esse percentual aumente e tenha mais condições de segurar adversários deste nível e não passar tanta pressão? É muito simples enfrentar uma equipe diferente do que o Flamengo. O Flamengo jogou há pouco contra o Juventude, ganhou de 3, e a gente veio para cá com essa proposta de jogar por uma bola. Se a gente conseguisse encaixar o nosso contra-ataque, a gente tem que entender quem nós somos. Não adianta a gente ficar pensando, sabe, de ficar tirando os pés do chão e achando, vamos Libertadores. Esquece. Se acontecer futuramente a Sul-Americana, maravilhoso. O que eu quero, literalmente, todos nós queremos no clube, é a permanência. Essa foi a minha palavra. Desde que eu cheguei aqui, não tem uma outra palavra. No momento que nós alcançarmos daqui a mais 10 pontos, estamos com 35, alcançamos 45 pontos, vamos em busca de outras coisas. Se deixarem a gente chegar numa Sul-Americana, maravilhoso. Se deixarem chegar numa Libertadores, é sonho. É sonho. Pode ser que a Libertadores vai até, ou a pré-Libertadores, vai até o 8º lugar. E pode ser que a Sul-Americana vá até 14º lugar. Então, tudo depende do que vai acontecer. Copa do Brasil, a Libertadores, que é muito provável, claro que são dois clubes brasileiros ali, então, ou então até 13º, ou então até o 7º lugar. A gente vai beliscando aquilo que deixarem, mas a gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender. Nós temos 20 anos de idade, né? Somos muito felizes, gratos ao Gaúcho por ter criado esse clube. Lamentamos muito dele não estar aqui com a gente. Somos bebezinho ainda, como muita gente. Eu vendo um site, 8 repórteres disseram 8 vitórias do Flamengo, todos 8 deram Flamengo. E a gente veio aqui e demonstrou que não é assim, que é diferente, assim como eu falei da outra vez, mais uma vez, nós calamos a boca deles, nós fomos eficientes, lá nós ganhamos do Palmeiras, aqui nós empatamos com o Flamengo e podemos fazer isso contra o Atlético Mineiro. Para quem falava de retrospecto ruim dentro da competição, 13 jogos fora de casa, uma única derrota para o Fluminense. Exatamente, eu não estava aqui, né? Não quero dizer que agora faço parte da equipe, mas eu não estava aqui, então eu ainda estou invicto fora de casa. Pergunta agora do Marcílio Dias da Top FM. Com esse empate, o Cuiabá fica 10 pontos do objetivo principal. Como o elenco tem todo, aí consegue esse nível de concentração, internamente você já sonha com uma classificação para a Sul-Americana? Exatamente, já respondi, eu acho que essa pergunta. Primeiro a gente quer a permanência, depois a gente vai em busca de outras coisas. E agora, para terminar, Jorginho, o Vanderlei Munhoz, da Rádio Metrópole FM, e o Oliveira Júnior, do site Gazeta, fazem perguntas similares. Diante do resultado diante do Flamengo, a torcida do Dourado pode até sonhar em uma possível vitória diante do Atlético Mineiro? A tendência é manter a mesma equipe aí para jogar contra o Galo lá no próximo final de semana? É sempre possível, a gente sabe. Claro que o Atlético Mineiro, nós perdemos para eles em casa, mas foi um bom jogo, eu vi, foi o jogo justamente que eu cheguei, mas eu fiquei de fora, né, para observar direito, né, foi dirigido pelo Luiz, mas fizemos um bom jogo, poderíamos ter inclusive empatado ou até vencido o jogo, então vamos acreditando sinceramente que é possível, né, que a gente está com um trabalho muito sério. Eu sou muito grato, né, a todos os profissionais que têm contribuído, meu auxiliar técnico, Joelton, um cara que está comigo há muitos anos, então, que está o tempo todo dando toque, a gente ouvindo o Luiz, ouvindo todos os funcionários do clube, os próprios jogadores no banco, então a gente vê que há uma sincronia, uma sinergia muito forte entre nós. Os jogadores do banco, por exemplo, estão o tempo todo falando para o Joelton o que precisa, o que não precisa, porque a gente está enxergando alguma coisa, às vezes falta um detalhe. E esses jogadores são importantíssimos nessa colocação, quando eles estão entrando, estão decidindo. Então, é muito possível a gente ter um bom resultado lá, sim. Josa, José, Felipe, Duque, Wagner, Monge, Rômulo Rei, João Paim, o Loto, o Rômulo, parabenizando pela vitória, desejando aí um bom retorno, Jorginho. Obrigado, um beijo no coração de vocês todos e avante aí, Dourado. Obrigado, Jorginho, boa noite. Valeu.